Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós entramos na Tua presença neste momento, para louvar e agradecer ao Senhor, pela oportunidade que nos é dada por estarmos aqui nesta noite, para cultuar, transmitir a Tua palavra e, meu Deus, aprender mais no que tange do Teu querer e da Tua vontade para as nossas vidas, para trilharmos o caminho da salvação, para que sejamos então aperfeiçoados a cada dia, e entendendo o propósito, inclusive existencial, de cada um de nós. Pai, abençoa os irmãos e as irmãs que nos assistem nesta noite, esta live ao vivo no Facebook, e abençoa também aqueles que irão assistir posteriormente no YouTube, que o Senhor alcance a todos e a todas, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá para Mateus capítulo 3. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele diziam: Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levantar as suas sandálias. Ou melhor, nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Queridos irmãos e irmãs, portanto, nós nestes versículos vemos o início do cumprimento da profecia de Malaquias, conforme nós estudamos ontem. Lemos e estudamos Malaquias capítulo 3, e lá Malaquias falava daquele que iria preparar o caminho do Senhor, de que o Senhor viria então, e depois ele já dá aquela introdução sobre o juízo de Deus, donde o Senhor Jesus ocupará o lugar de juiz, porque hoje ele ainda permanece como advogado à destra de Deus. Então é o início do cumprimento daquela profecia, porque lá Malaquias falou da parte de Deus, porque ele falava em nome do Senhor dos Exércitos, falando de João Batista, falando de Jesus Cristo, e nós vamos nos ater então hoje ao início do ministério de João Batista, e no sábado que vem, nós vamos fazer o estudo do início do ministério do Senhor Jesus, que é logo na sequência deste texto, onde ele é batizado no Jordão. Mas vamos lá. Então,
naqueles dias, pouquinho antes de Jesus iniciar o seu ministério terreno, João Batista ele foi preparando o caminho para o Senhor Jesus. Então ele iniciou a pregação da vinda do Messias naquela época. E muitas pessoas acreditaram na pregação de João Batista, tanto é que eles saíam de diversas localidades e iam até o Rio Jordão para que eles fossem então batizados naquele local. Então naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele pregava naquela região, pregava à beira do Rio Jordão, né, falando do Messias que havia de vir, e logo na sequência, né, nós vemos que Jesus é batizado. Mas esta pregação de João Batista, ela durou um espaço de tempo, né? Ela durou, e João Batista batizou muitas pessoas nas águas. Mas a pregação de João Batista era uma pregação simples, era uma pregação objetiva. Olha no versículo 2 o que ele dizia. E qual era a sua pregação? Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Então o Evangelho, queridos irmãos e irmãs, consiste justamente nisto. Este é o cerne do Evangelho. Este é o basilar do Evangelho. É o arrependimento, e não um arrependimento superficial. É um arrependimento que transforma as nossas vidas. É claro que ninguém se converte num dia, entrega a vida para Jesus num dia, no outro já está perfeito, né? Não, é um processo de conversão, de santificação e de arrependimento. Mas há um mínimo necessário de arrependimento para que a pessoa ela possa iniciar a sua caminhada cristã, né, e ser enquadrada então como um cristão. Mas esta era a pregação de João, de que as pessoas deveriam se arrepender porque o reino dos céus estaria próximo. E aí vem Jesus na sequência e implanta, né, o reino dos céus de certa forma e em certa medida. Porque ele mesmo disse, né, eis que o reino de Deus já está entre vós. Então o reino de Deus é aquilo que nós chamamos na teologia do reino do agora e do ainda não. Porque o reino de Deus já foi implantado, porém será implantado de maneira total justamente no milênio do Senhor Jesus. Mas o reino de Deus, o reino dos céus, isso que Mateus está falando no versículo de número 2, que era justamente a pregação de João Batista, o reino, irmãos, já estava próximo, e ele foi implantado, ele foi implementado, e este reino, ele requer que nós venhamos nos arrepender para que entremos nele. E todos, sem exceção, são convidados a adentrarem neste reino. Naquela época, as pessoas eram convidadas. E nos tempos atuais, as pessoas elas são convidadas a adentrarem neste reino. No versículo 3, Mateus, como um escritor de um dos evangelhos, nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento, cada um escrito para um grupo de pessoas. Mateus, ele escreve para os judeus, como nós bem sabemos. É por isso que ele utiliza do termo reino dos céus e não reino de Deus, porque os judeus
eles aceitariam melhor este termo, no versículo 3, ele quer provar biblicamente que o ministério de João Batista era um ministério que já fora predito no Antigo Testamento. Não somente por Malaquias, conforme nós vimos ontem, mas também pelo profeta Isaías, que disse o seguinte: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Então, o Antigo Testamento apontava, para João o Batista, para que ele então fosse o precursor de Jesus Cristo, e nós sabemos que ele é precursor de Cristo, pelo menos em 3 aspectos no âmbito humano, digamos assim, Ele nasce primeiro do que Jesus, seu ministério se inicia primeiro do que o ministério de Jesus, e a sua morte se dá primeiro do que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Embora João Batista não tenha ressuscitado, o nosso Cristo ressuscitou no 3º dia. João Batista aguarda, como todos os que morreram no Senhor, o retorno do Senhor Jesus Cristo, do qual Paulo fala que primeiro serão ressuscitados os mortos, Primeiro, então, os mortos em Cristo irão ressuscitar, para depois os que estão vivos e salvos serem também arrebatados. Mas note que no versículo 4, a palavra de Deus diz que as roupas que ele utilizava eram roupas simples. Eram roupas das mais simples possíveis. Lembremos que João Batista, ele era da tribo de Levi, ele era filho de sacerdote. Portanto, ele poderia servir a Deus no templo na linhagem sacerdotal. E nós sabemos que os sacerdotes, eles utilizavam vestes sacerdotais muito belas. E João Batista, ele deixa tudo isso para viver no deserto, para viver a vontade de Deus, para viver a preparação de Deus para a sua vida, para que ele então pregasse a preparação do caminho para o Senhor Jesus. E as roupas não eram roupas de sacerdote, Ele usava no deserto, se vestia de uma roupa feita de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura, e seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então note que ele não tinha de forma alguma a pompa sacerdotal. Ele entendeu qual era o propósito de Deus para a sua vida e se afastou do templo, que naquela época nós sabemos, vimos que na época de Malaquias o culto já estava sendo reprovado, e nos tempos de Jesus também estava sendo reprovado. Prova disso é que João Batista, ele não exerce o seu ministério no templo, ele vai para o deserto, receber ali a preparação de Deus para a sua vida, para que ele fosse então pregar, e preparar o caminho para o Senhor. Outra prova disso é justamente a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, do qual ele vai até o templo, e lá no templo ele faz uma limpeza, ele faz uma purificação, aonde ele derruba as mesas dos cambistas, e pega, e fabrica uma corda, azorrague de cordéis, diz a palavra, e desce no lombo daqueles que estavam fazendo da casa do Pai um comércio. Então, no tempo de Malaquias, o culto já estava ruim.
no tempo de Jesus, acredito eu, que estava pior. E depois da morte de Cristo, tornou-se pior ainda. Porque lembremos que Jesus, ele foi crucificado numa sexta-feira, ressuscitou no domingo. Então, depois da crucificação na sexta, no sábado houve, naturalmente, os ritos judaicos, a liturgia judaica. E certamente Deus, ele não recebeu o culto que ali estava sendo realizado, porque no dia anterior eles haviam crucificado Cristo e falaram para Pôncio Pilatos o seguinte: solta Barrabás e crucifica Cristo. E aí Barrabás dizia, né? O Pôncio Pilatos dizia: eu lavo as minhas mãos, né? E aí eles falaram: não, que o sangue dele recaia sobre nós e sobre os nossos descendentes. E aí eles então assumem a responsabilidade de levarem Cristo à cruz. Então, a partir daquele momento, o culto no templo tornou-se um culto muito menos recebido por Deus. E foi assim até a destruição do templo, décadas após a crucificação de Cristo, né, a destruição do templo pelo Império Romano. Mas note que no versículo 5, a palavra de Deus diz que as pessoas vinham de diversas localidades para serem batizadas no Jordão por João o Batista. Então vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Versículo de número 6, confessando os seus pecados, eles eram batizados por ele no Rio Jordão. A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que o batismo de João Batista é diferente do batismo de Jesus Cristo. Porque acredita-se que o batismo nas águas, ele tem uma dimensão de perdão de pecados, enquanto que nós não entendemos dessa forma. Lá, na época de João, eles confessavam seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão, mas o batismo de João Batista era um batismo que apontava para o Messias que havia de vir. E o batismo de Jesus Cristo, do qual a igreja foi incumbida desta responsabilidade, dentre outras tantas, de levar a palavra, né, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este batismo de Jesus aponta para o Messias que já veio. Então aí já é uma diferença gritante. Vou repetir para você gravar. O batismo de João Batista apontava para o Messias que havia de vir. O batismo de Jesus aponta para o Messias que já veio. Essa é uma diferença gritante. Enquanto que podemos acreditar, né, que os pecados, embora fossem perdoados no batismo das águas de João, o batismo nas águas de Jesus é diferente. Ele não tem essa dimensão de perdoar pecados. Por que, pastor, que não tem? Simples. A palavra de Deus diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, quando a pessoa ela desce às águas batismais, ela já está perdoada dos seus pecados. Ali há toda uma simbologia, né,
da morte da velha criatura e do nascimento da nova criatura em Cristo Jesus, no batismo por imersão. Então há essa simbologia, mas esse batismo não perdoa pecados. O que perdoa pecado é justamente o derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então, nós precisamos entender isto para que nós venhamos dar crédito, o crédito correto, o crédito específico, né, e abrangente da dimensão da crucificação de Jesus. Porque senão nós tiramos esta dimensão de perdão de pecados do sangue de Cristo e atribuímos ao batismo, e não é dessa forma. Então nós precisamos entender este aspecto. Este aspecto é muito importante para nós cristãos. Tanto é que, posteriormente, aqueles que foram batizados por João, eles foram rebatizados no batismo de Jesus Cristo. Para você ver que não é, então, não tem nenhuma relação de um batismo com o outro. Porque aqueles que foram batizados por João foram rebatizados pelos discípulos de Jesus posteriormente. Tanto é que Paulo, né, em uma das suas viagens missionárias, ele chega numa localidade, eu não vou me recordar agora na onde é, mas ele chega numa localidade e pergunta para as pessoas se eles eram batizados no Espírito Santo, né? E aí as pessoas diziam assim, os discípulos: não, nós nem sabemos que há Espírito Santo. E aí ele perguntou: mas então vocês são batizados em que batismo? E eles responderam: no batismo de João. E a palavra de Deus diz que Paulo pega e rebatiza então aqueles discípulos agora no batismo de Jesus. Então, dada a sua diferença, para nós entendermos, né, e gravarmos, precisamos entender outro aspecto. Eu citei agora há pouco uma das ordenanças da igreja, que é batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem foi que deu a forma ou a fórmula batismal? Fui eu? É eu que estou dando a fórmula batismal? Fui eu que inventei a fórmula batismal? Não, a fórmula batismal, ela está naquilo que nós chamamos da grande comissão. Quando Jesus comissiona a igreja a pregar a palavra e batizar as pessoas nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós entendemos que esta é a fórmula batismal, porque foi Jesus que deixou a fórmula batismal. E a maior autoridade da igreja é Cristo, porque há uma corrente, né, unicista, há uma corrente teológica que afirma que não há trindade, não existe Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós precisamos entender que existe sim uma unidade composta de Pai, Filho e Espírito Santo. E a palavra de Deus explica de maneira muito simples e muito eficaz a existência dos três. Você quer ver a manifestação dos três de maneira bíblica? Nós veremos na semana que vem, no batismo de Cristo. O Filho sendo batizado. O Pai falando: este é meu Filho amado, a quem me comprazo. De repente vem o Espírito Santo de Deus e repousa sobre ele como uma pomba. É assim que está escrito na palavra do Senhor. Então ali há a manifestação da Trindade.
É claro que a palavra Trindade, ela não está na Bíblia, como muitas outras palavras utilizadas de maneira teológica para definir uma linha teológica. Mas isso não significa que a palavra, por não existir a palavra Trindade, que não exista a Santíssima Trindade. Existe a Santíssima Trindade. E ela é provada de maneira bíblica, de maneira simples, como eu fiz agora. Você quer ver outra prova da existência da Trindade? Quando Jesus se apartava da multidão e dizia aos seus discípulos que iria orar, ele orava e falava com quem? Com o Pai. Se não existe o Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus ia orar e ia falar sozinho, ia falar com ele mesmo? Não, ia falar com o Pai. Tinha um diálogo com o Pai. Um contato extremamente estreito com o Pai. Então, dada a comprovação da Trindade, entendamos que a fórmula batismal foi deixada por Jesus Cristo, porque estes que assim defendem a não existência da Santíssima Trindade também irão reprovar a fórmula batismal deixada pelo próprio Cristo. Olha que absurdo! Não, porque Pedro falou, no primeiro discurso, na primeira pregação, quando os judeus perguntaram: o que faremos? Aí Pedro responde: vocês serão batizados em nome de Jesus. Aí dizem: olha lá, Pedro está instituindo o batismo em nome de Jesus. E aí eles pegam isso como uma base teológica, e isso é um erro gravíssimo, porque Pedro, ele não é a maior autoridade da igreja. A igreja não está fundamentada em homens. O fundamento da igreja é o próprio Cristo. E se ele falou, está falado e ponto final. Se ele falou que é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem somos nós para afirmarmos o contrário? Então nós ficamos com aquilo que Cristo falou. E que Pedro estava fazendo menção ao batismo de Jesus. Por isso que ele falou, para que as pessoas fossem batizadas em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, vamos iniciar a conclusão. Versículo de número 7. A palavra de Deus diz que João, então, no seu exercício ministerial, ele notou que começou a aparecer muitos fariseus para serem também batizados e muitos saduceus. Fariseus e saduceus, para quem ainda não sabe, eram ramificações da religião judaica no tempo de Jesus. Então havia outras ramificações, mas estas eram as duas principais, Os fariseus, os saduceus, os escribas, tinha outras também, Mas fariseus e saduceus começaram a ter com João Batista, batizando-se no Rio Jordão, e ele dizia assim a estes: raça de víboras, aquela expressão que a gente sempre conhece. Quem vos deu, aí na Almeida está assim, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Na NVI está assim: raça de víbora, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? E no versículo 8 está o porquê de que João chamava estes fariseus e saduceus de raça de víboras.
porque eles iam ter com João, se batizavam nas águas, e não tinha uma mudança de comportamento, continuavam os mesmos religiosos, né, que colocavam peso sobre as pessoas. É aí o grupo mais criticado por Jesus, se nós pegarmos no Evangelho, serão os fariseus. E João já dava essa dimensão de que eles não mudavam. Eles iam lá, tomavam um banho d'água, né, davam uma nadada no Rio Jordão, que, diga-se de passagem, é um rio sujo, ruim. Na história de Naamã a gente já aprende isso, né? Naamã, ele vem para ser purificado da lepra, o profeta fala para ele, mergulha 7 vezes no Jordão. Aí ele fica bravo, né? Ele fala, mas no Jordão, lá na minha terra tem um monte de rio muito melhor que esse, mas no Jordão, aí falaram para ele, senhor, o senhor já veio aqui, está aqui mesmo, então vai lá e faz o que o profeta mandou. E aí ele dá 7 mergulhos, no 7º ele é purificado da lepra, né? Então, antes de João Batista, aquele rio já era um rio poluído. E eles vinham, né, tomavam lá um banho d'água não muito limpo, e não tinham mudança de comportamento. Como que nós sabemos disso? Sabemos disso porque no versículo 8, João Batista continua falando com eles, falando o seguinte, deem fruto que mostre o arrependimento. Em outras palavras, o que João estava falando é, não basta vir até aqui, ser batizado, ir embora para a sua casa e continuar da mesma forma. Não. Deem fruto que mostre o arrependimento, ou seja, tem uma mudança de vida, tem uma mudança de comportamento, e este é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eis que novas são todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, a nova criatura em Cristo. Então, o arrependimento, querido irmão, querida irmã, ele tem que ser externado, precisa ser externado no nosso comportamento diário, né? No nosso lar, no nosso trabalho, onde nós estamos, nós precisamos mostrar que temos e damos frutos que mostre o arrependimento. Porque, conforme o versículo 9, eles utilizavam-se da justificativa de que eles eram filhos de Abraão, e de que eles não tinham pecado porque eram filhos de Abraão. Eles diziam assim, mas jamais que nós somos pecadores. Nós somos filhos de Abraão. Né? Esse problema se dá com Jesus também. Nós somos filhos de Abraão, você está ficando maluco? Né? Tem aquele embate de Jesus com os fariseus. E João, não sei se por revelação do Espírito Santo, ou por conhecer a prática religiosa deles, sabia que eles utilizavam-se deste argumento para se justificar. Não, nós somos filhos de Abraão. Jamais que precisamos se arrepender, jamais que precisamos ser perdoados de pecados, porque nós somos filhos de Abraão. Aí João diz o seguinte, não pensem que vocês podem dizer a si mesmos que Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo o seguinte, que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Em outras palavras, João está falando, ser filho de Abraão não é uma carta carimbada
de santidade ou uma carta carimbada que dê uma passagem para ir para o céu. Não. Há sim uma cédula, né, que era contra nós. Mas a palavra de Deus diz que Jesus cravou-a na cruz. E aí, para ser então perdoado dos pecados, nós precisamos então entender que não basta ser filho de Abraão. Nós não somos, né? Abraão é o nosso pai na fé, conforme nós aprendemos, e Paulo nos ensina isso, né? Lá em Romanos. Mas nós não somos descendentes de judeus, não temos uma linhagem de hebreus, mas nós temos Jesus Cristo, que é muito melhor e muito mais importante. E aí a palavra de Deus diz que ele cortou, né, os que estavam ligados na oliveira, possivelmente estes religiosos, estes que não quiseram mostrar frutos de arrependimento, os arrancou e enxertou os gentios que somos nós, o zambujeiro bravo enxertado na oliveira, diz a palavra do Senhor. Mas note, e João agora vai falar de juízo a partir do versículo 10. E ele fala não só de juízo, mas fala também da vinda do Messias, da primeira que se realizou, que era a crucificação. Fala também da segunda, que será para julgar, mas fala também do batismo no Espírito Santo. Versículo 10, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Irmãos, regra de interpretação, quem é da nossa igreja já sabe qual que é a regra para nós interpretarmos um versículo. É nós nos ambientarmos no contexto do que ele estava falando há pouco, fruto de arrependimento. Agora ele fala de árvore que dá fruto. O que ele está falando? De conversão, de árvore que não dá fruto de arrependimento. Ele não está falando de outro fruto, ele está falando do mesmo fruto. A árvore que não dá fruto digno de arrependimento, esta árvore ela será cortada e lançada no fogo. Versículo de número 11. Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Na Almeida está, não sou digno nem de desatar, né, a correia de suas alparcas. Não é digno de nada, né? Isso João, né? Imagina, irmãos, João, o Elias que havia de vir, que o próprio Cristo disse que nascido do ventre de mulher, não houve, não haverá alguém maior do que João Batista. Ele se achava indigno de se prostrar perante Cristo e desatar a correia da alparca de Cristo ou pegar na sandália de Jesus Cristo. E aí nos dias atuais, as pessoas acham que são dignas de receberem a salvação, de que são dignas de adentrarem na presença de Deus. Não, nós não somos dignos. Se João, que é o maior nascido de ventre de mulher, né? Porque depois dele só Jesus é o maior, né? Só o Pai, Filho e Espírito Santo. Se o próprio João Batista se dizia imerecedor, como que nós iremos achar que merecemos algo? Nós não merecemos nada.
tudo que temos, tudo que somos, tudo que almejamos, não será por mérito próprio. A salvação, ela não é pelas obras, para que ninguém se glorie, conforme a palavra de Deus nos ensina. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Continuando, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, João Batista está falando assim: eu vos batizo com água, mas virá um maior do que eu, do qual eu não sou digno de me prostrar, desatar as correias de suas alparcas, de suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí é que tem uma grande confusão, né, de interpretação nos dias atuais, para nós concluirmos. A gente gosta, né, de trazer justamente esses pontos. Porque alguns afirmam que há dois tipos de batismo: o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo. Eu fui batizado no Espírito Santo e com fogo, porque no dia, olha, eu esquentei. Não é disso que João Batista está falando. João Batista está falando de dois batismos distintos agora. Ele está falando do batismo no Espírito Santo e ele está falando da condenação eterna. Veja no versículo seguinte, lembram-se? A regra de interpretação é entender o contexto. Olha o que o contexto nos diz. O contexto nos diz que ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o trigo no seu celeiro e queimando a palha com fogo que nunca se apaga. Então ele está falando de coisas distintas. Batismo no Espírito Santo é um só. Não existe dois. Um no Espírito Santo e outro com o Espírito Santo e com fogo, né, que é mais forte e tal. Não, é um só. Batismo no Espírito Santo é um só. E nós precisamos transmitir a importância do batismo no Espírito Santo, porque isso tem sido relativizado nos dias atuais. Essa importância, ela tem perdido as suas dimensões, né? A sua importância é de extrema importância para o cristão ele ser revestido de poder de unção e do Espírito Santo de Deus. E para isso, para sermos revestidos, para recebermos o batismo no Espírito Santo, temos que justamente cumprir aquilo que João está falando, que é produzir frutos dignos de arrependimento. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique com esta palavra.